Graça e paz, amados, boa noite. Vamos para mais uma reunião de célula. Deus tem uma palavra para você, assim como tem uma palavra para mim. Toda palavra que eu procuro ministrar toda semana, primeiro ela ministra a minha vida. E essa palavra é uma palavra que eu amo, que eu vou ministrar hoje. É uma palavra que eu tenho tentado me aprofundar muito sobre ela. Tem 20 anos que eu venho me dedicando a esta palavra. Esta palavra sobre escatologia é uma das que eu mais amo, que é sobre os fins dos tempos, sobre os fins de todas as coisas, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Cordeiro. E eu creio que Deus vai ministrar o teu coração nesta noite. Prepare, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? A palavra que eu vou ministrar ela está situada no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao diante. Eu vou ler para você agora, que você possa meditar nessa palavra depois, mais tarde. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com som de arcanjo e com trombetas no céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja de Tessalônica ela tinha sido bombardeada muito com esse assunto. Estava vivendo um momento de perseguição, de morte de muitos cristãos. Estava acontecendo um caos naquele momento. Então Paulo estava preparando a igreja, dizendo: irmãos, fica tranquilo, porque os que morreram, eles estão com Cristo também. Na hora certa, no momento em que Cristo voltar para buscar a igreja, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, se estivermos vivos, também vamos subir com eles. Então ele estava preparando a igreja. E já na segunda carta aos Tessalonicenses, o caos se instaurou ali naquele lugar. E então Paulo teve que dizer com eles mais forte, porque eles estavam realmente achando que Jesus já tinha voltado, porque o sofrimento estava demais, a perseguição estava muito. Aí Paulo, gente, assim como eu já tinha dito para vocês antes, eu quero dizer para vocês de novo, que essas coisas não vão acontecer. E aí então ele deixa um deixa muito importante para nós. Que ele fala que essas coisas não aconteceriam sem que antes viesse o filho da perdição, aquele que se opõe contra Deus e que se diz ser Deus e que se assentaria no lugar de Deus. Então quer dizer, a igreja veria então a manifestação do anticristo antes que ela subisse. Quando a gente viaja para Mateus capítulo 24, a gente vê Jesus narrando todo o sofrimento da terra, as trombetas sendo tocadas, até a vinda da igreja, até a subida da igreja e a vinda de Jesus. Só que a gente percebe que quando ele narra o arrebatamento, já está praticamente no fim de todas as coisas. Já tinha acontecido tudo a respeito do Apocalipse. Só então que ele fala que ele virá e todo olho verá, e ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E aí então tocará a trombeta e dos 4 cantos da terra os escolhidos deles subirão. Quer dizer, então isso vai ser praticamente quase que no fim a vinda de Jesus e o arrebatamento. A igreja passará por um momento na terra, esse momento de perseguição, esse momento do caos. E esse momento do caos já começa a ser instaurado, já começa a ser preparando. Se você analisar, você vê há 10, 20 anos atrás, se a gente falasse sobre nova ordem mundial, a gente estaria sendo chamado de doido, de fanático, que isso é teoria de conspiração. Mas hoje a gente vê o nosso presidente falando que o Brasil já sabe que a nova ordem mundial é uma realidade e que o Brasil está se preparando para ficar entre os 5
as 5 primeiras potências da nova ordem mundial. A gente vê então que o mundo caminha para isso. Jesus disse lá no final, lá de Mateus 24, olhar para a figueira, porque quando os seus ramos estiverem brotando, aí então está chegando o tempo da colheita. E essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Quando a gente vê aquele texto de Mateus ali, já no finalzinho, o que a gente pode entender ali? A figueira, se você for olhar, a figueira é Israel. A figueira citada na Bíblia, em Mateus 24 ali, é Israel. E quando é que ela iria brotar? Quando ela se tornasse nação de novo. Porque Israel perdeu essa capacidade. Ela tinha perdido a nação. Então a nação se restaura em 1948. Quando você vai para o livro de Salmos, Salmos diz que uma geração ela dura de 70 anos. Passou disso já é fadiga e sofrimento. Então, baseado em 1948 a hoje, nós estamos chegando a 70 anos. Quer dizer, a nação está se inteirando de 70 anos de nação hoje, Israel. Então a geração está caminhando. A geração está caminhando para o fim. Então, querido, o que eu vejo é o seguinte. Está na hora de nós se prepararmos. A Bíblia é muito clara. Nenhum de nós sabemos nem o dia nem a hora que ele vai aparecer. Mas se você vê, durante toda a Bíblia, você vai ver sempre os apóstolos esperando a vinda de Jesus como se ela fosse iminente, como se ela viesse instantânea, como se fosse naquele momento. Por quê? Porque o cristão, ele tem que ter isso no seu coração, querido. Pode ser que eu não veja a vida do Messias. Pode ser que eu já esteja dormindo, esperando ele, dormindo. Mas meu coração tem que estar palpitante para esse momento. Eu tenho que estar preparado 24 horas para esse momento. A minha vida tem que estar trincando por ele. Estar desesperada esperando por ele. Porque o que dá motivação ao crente a permanecer fiel, a enfrentar os problemas de frente, rindo para ele, é saber que tem algo muito melhor para nós. Hoje eu estava no serviço e ouvindo aquele hino Além do Rio Azul. Gente, ele preparou algo muito especial para todos nós. Para aqueles que decidirem acreditar no Cordeiro, acreditar que ele veio um dia, que ele se fez homem, que ele se fez carne entre nós, que o Verbo veio e habitou no nosso meio, se fez carne, passou por todos os sofrimentos e resistiu firme, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado, para que eu e você tivesse uma nova história, para que no grande dia o nosso corpo possa ser transformado e a gente possa morar com ele nos céus. Precisamos entender que nós temos que estar preparados para isso. E o que nos motiva a enfrentar as dificuldades, o que vai nos motivar a enfrentar até que seja o anticristo, os seus projetos, os seus banquetes, as suas promessas, é a convicção de o que nós teremos. Mesmo que nós sejamos mortos, despedaçados, nós temos a convicção de que tem algo muito melhor nos esperando. Isso é a convicção do cristão. A convicção do cristão é saber que, por mais que venha sofrimento, por mais que venha tribulação, por mais que venha o que for, eu tenho que estar preparado. Ah, pastor, mas eu quero subir antes. Querido, todos nós queremos subir antes. Mas e se nós passarmos por uma parte da tribulação? Não é melhor você estar preparado? Não é melhor você estar preparado para passar uma parte da tribulação e subir antes do que você achar que vai subir antes e ser pego desprevenido? E se acontece um falso arrebatamento? Se o anticristo cria um falso arrebatamento para que a igreja seja abalada, para que as paredes da igreja sejam abaladas. Por quê? Porque a vida inteira você pregou falando que ia subir, você não subiu. Então você é um mentiroso ou você não é crente nada. Você a vida inteira estava enganando nós, enganando você também. Porque você falou que ia subir e não subiu. E daí? E aí, meu irmão? E aí? Não é melhor você preparar a igreja para as duas coisas, não? Do que você ficar vivendo só um arrebatamento relâmpago, um arrebatamento secreto. Se você olhar para a história, você vai perceber que os apóstolos acreditavam no arrebatamento, mas depois de uma perseguição. Todos os apóstolos, você lê a Bíblia, você vai perceber que a igreja é preparada para passar uma parte da tribulação e dentro dessa tribulação a igreja subir. O próprio Jesus narrou uma tribulação para depois do arrebatamento. Lê Mateus 24.
você vai ver que ele está em ordem cronológica e que há um sofrimento antes do arrebatamento. Se você for ver Martim Lutero, o próprio Calvino, todos eles acreditavam que a igreja passaria por uma tribulação, seria tocada pelo anticristo, perseguida pelo anticristo, e aí então viria um arrebatamento. Por quê? Porque é iminente sobre isso. Se você pegar as pessoas que creem no arrebatamento secreto, você vai ver que eles sempre vão pegar em textos isolados. E as pessoas que creem que a igreja vai subir depois de uma tribulação, eles sempre vão pegar o mesmo texto que ele, só que o capítulo completo. Por quê? Porque se você lê o versículo isolado, você tem uma visão. Mas se você lê o capítulo inteiro, você percebe que a coisa é totalmente diferente daquilo que eles estão imaginando. É muito claro quando a gente vai aqui para o próprio capítulo que eu li, fala aqui, vamos lá. Olha, no versículo 21 de Mateus fala: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos somos nós, meu irmão. Os dias serão abreviados por nossa causa, porque ninguém se salvaria. E aí, você vai um pouco mais para frente. Vamos lá. E aí então você vê, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo e que ele está à porta. Ele fala: quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. Ai das grávidas naqueles dias, daqueles que amamentam, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca se houve desde o princípio até agora. Isso aqui no versículo 22. E aí quando eu vou lá para o versículo 40, é que está falando: e então, estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estando dois moendo moinho, será levado um e será deixado a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Até aqui tá bom. Então você vê que as aflições vão acontecendo, ele vai dando dizeres para que as pessoas fujam, para que as pessoas se escondem, torcer para que essas coisas não aconteçam no momento de inverno, no sábado, porque as pessoas que têm costume de guardar o sábado não vão querer fugir nesse dia, principalmente os judeus. Então, querido, a gente precisa se preparar. Quando a gente vê o ensinamento sobre a vinda de Cristo, nós precisamos colocar isso como algo forte na nossa vida. Precisamos entender que Jesus ele quer derramar sobre nós uma preparação. Não é um temor. Você não tem que temer a vinda de Cristo, você não tem que temer o anticristo, você não tem que temer perseguição. Perseguição nós já passamos todo dia nós enfrentamos uma perseguição. Agora nós estamos sofrendo com esse vírus aí.
estamos presos dentro de casa, estamos sendo calados usando máscara, não podemos conversar com as pessoas. Hoje a gente nem conhece mais as pessoas no meio da rua. Hoje eu passei diante de um rapaz no Coelho Diniz e depois que ele, o pastor, oi, como é que você está? Aí eu olhei para ele assim e ainda custei conhecê-lo. Por quê? Porque ele está de máscara. Eles estão tirando a nossa comunicação, estão tirando a nossa aproximação, estão acabando com a nossa fala, não estão deixando a gente dizer, nem pregar a palavra. Tá podendo se fazer isso hoje, porque você está ficando mudo com essa máscara. Você está tendo dificuldade de levar até o evangelho, porque as pessoas hoje estão com receio até de te ouvir, com medo de você estar passando vírus para ela. Percebe a situação que o mundo se encontra, o mundo está vivendo um caos. Na China as pessoas estão sendo perseguidas por ser cristão. Lá saiu um decreto que todos têm que adorar o presidente. Aqueles que não adoram o presidente estão perdendo os seus benefícios. E está tendo uma perseguição terrível aos cristãos lá. E todos estão tendo que adorar. Então você vê que essa coisa já está começando a acontecer, já está começando a pipocar. Meu irmão, está na hora de você se preparar. Durante muito tempo, talvez você está tranquilo no seu canto, mas está na hora de você sair da reserva, está na hora de você sair do seu mundinho. Eu sim estou trabalhando, em todo lugar que eu vou eu prego a palavra, eu estou, aonde eu posso eu abro a minha boca, eu falo de Jesus, eu conto do amor de Deus para as pessoas. Eu fico o dia inteiro falando com o meu funcionário sobre Jesus, e falando com ele, rapaz, você está orando, você está lendo a Bíblia, meu filho, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar o Senhor, clama ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Busca o Senhor, você precisa se preparar. Querido, hoje eu tive uma experiência fantástica. Eu estava vendo um vídeo, e aí o rapaz mostrava o joio e o trigo. E aí falava, tá vendo aqui, você vê alguma diferença do joio e o trigo? Os dois são iguais, percebe que os dois são iguais? Qual é a única forma de você definir o que é o joio, você encontrar o joio e o trigo? É fazendo isso aqui. Ele pega então o joio e amassa na mão. Quando ele amassa o joio na mão, que ele abre a mão, só tem palha. Ele sopra a mão dele e fica limpa. Quando ele pega o trigo, agora chegou a vez do trigo, ele pega o trigo e moe o trigo na mão. Quando ele acaba de amassar o trigo, ele sopra. O que sobra os frutos. Então, querido, a diferença entre o joio e o trigo é os frutos. É por isso que Jesus falou que ele não vai separar o joio do trigo, que o joio do trigo será separado no dia da sua volta, porque somente será trigo, somente será arrebatado aqueles que tiverem fruto, porque aqueles que soprar e só ficar palha, e depois da palha não ficar mais nada, esses não serão arrebatados, esses não serão levados por Cristo. Então, querido, está na hora de você dar fruto. Talvez você é um crente só de banco, talvez você é um crente até frequentador de igreja, vai muito na igreja, vai todo culto na igreja. Mas se você for moído hoje, o que sobra? Se te moer hoje, o que sobra? Talvez você é um dos bastidores que ninguém te vê, está quietinho na sua, caladinho. Faz pouca até coisa na igreja, mas moe você e você está cheio de fruto, porque você é um ganhador de almas. É por isso que lá no livro de Provérbios fala que aquele que ganha alma é sábio, porque a justiça do justo, ela manifesta com frutos. Então, querido, está na hora de você ser trigo. Deus nos chama a ser trigo, para quando a gente for moído, os frutos aparecer, meu irmão. Porque quando as perseguições vêm, quando as tribulações vier para nos moer, vai só nos ajudar a mostrarmos que somos trigo e que temos fruto. Estamos sendo moídos nesse tempo, mas eu continuo dando fruto. Com toda dificuldade, eu continuo dando fruto. Eu continuo pregando a palavra, eu continuo ganhando almas. Pouco tempo mesmo, eu conversando com uma funcionária lá do meu patrão lá, tivemos a oportunidade de pregar a palavra para ela. E só estou esperando essa pandemia dar uma trégua, porque eu vou levá-la na igreja com a família dela. Que o nenenzinho dela é de risco. Mas vamos levá-la na igreja, vamos levá-la para a célula. Quando as coisas voltarem ao normal, eu estou trabalhando, meu irmão. Pode apertar que está dando fruto. Eu quero finalizar te dizendo, o rei está voltando.
E o que você tem feito para ele? O rei está voltando. Você está preparado? Se ele voltar agora, como encontra a sua vida? Prepare a sua vida, meu irmão. Prepare a sua casa, prepare a sua família. Prepare-se. Prepare-se. Esteja 24 horas preparado. Prepare-se em todos os métodos. Prepare-se financeiramente. Prepare-se espiritualmente. Prepare-se espiritualmente. Esteja preparado. Leia a palavra, querido. Porque aquele que lê a palavra não será enganado. Aquele que lê a palavra não vai errar. Porque a palavra não te deixa errar. Leia a palavra por completo. Leia o Novo Testamento, depois leia o Velho. Se debruce na palavra, querido. Nunca se houve tanto tempo para ler a Bíblia como está tendo agora. Não perca tempo. Leia a palavra, se prepare, busque, pregue. A tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. O povo está sedento de uma sã doutrina. O povo está sedento de uma verdadeira palavra. Porque o rei está voltando, querido. Aleluias. Ele vem nos buscar. Ele veio te buscar. Ele virá te buscar. Você está pronto para subir? Eu sempre costumo dizer, olhe para o seu lado. Sua cadeira está vazia? A cadeira do seu outro lado está vazia? Então é você que tem que preenchê-la. Porque essas cadeiras serão preenchidas com sua família, com seus familiares. Talvez você está no momento agora tranquilo. Não, pastor, mas se Jesus voltar hoje eu subo. Mas e os seus familiares? Seus filhos? Sua esposa, seu esposo? Como eles estão? Querido, temos que trabalhar. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma palavra, que você seja abençoado com essa palavra. Que a graça e a unção do Senhor repouse sobre a sua vida. Deus, nesse momento eu quero entregar a vida de todos que estão ouvindo essa palavra. Que eles estejam realmente preparados para trabalhar, para ser trigo, para frutificar, para ir para o céu, para morar com Cristo, para estar com Ele e que possa levar junto com Ele ou com eles outras pessoas, os seus familiares, seus amigos. Que a graça do Senhor repouse sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Um beijão no coração de vocês e até a próxima.